Mas dei uma olhada nesse vídeo de um aluno que usou a minha metodologia. Esse projeto que você está vendo não é meu, é de um aluno, você acredita? Um aluno meu de paisagismo. E olha só que trabalho incrível! Ele usou separadores de madeira nos canteiros, exatamente como eu ensino, não é o máximo? Fez a transição dos canteiros com pedras e escolheu espécies de meia sombra bem organizadas, como as de base mais baixas e os arbustos mais altos ao fundo. Os caminhos em lajes de pedra dão fluidez e convidam a passear pelo espaço. E o detalhe especial foi o spa, trazendo relaxamento para o jardim e mostrando que paisagismo não é somente plantas, é conexão entre o homem e a natureza. Hoje esse aluno já está faturando com o jardim. E aqui, gente, eu coloquei um comentário, né, nesse post que eu coloquei de uma outra aluna, a Thelma, que falou: Celeste, suas aulas são incríveis, não tem como não se apaixonar pelo paisagismo. Rô, que é o dono do trabalho aqui. Parabéns, ficou lindo, sucesso e que Deus continue sempre te abençoando. Então, você acabou de ver que é possível, mas antes de te explicar como funciona esse método, eu acredito que é importante eu te contar como ele veio parar nas minhas mãos. Eu também era como você, insegura, com medo de errar, achando que precisava saber tudo, o nome de todas as plantas, todos os programas, cada detalhe técnico. Me sentia pequena, muitas vezes inferior. Dizia sim para tudo que o cliente queria para não perder o serviço. Me sentia travada, sempre achando que faltava algo, como combinar as espécies, onde colocar cada coisa, e no fundo, o que eu mais queria era me sentir capaz, olhar um terreno e dizer: eu sei o que fazer aqui, gente, porque querendo ou não, você pega aquele terreno enorme e fala: e agora o que que eu faço? Tudo começou a mudar quando eu fui trabalhar no escritório de um paisagista renomado de Campinas. Eu era a responsável pelo departamento de projetos paisagísticos. E posso te dizer que foi o maior presente da minha vida. Ali eu aprendi de verdade o que fazer paisagismo. Entendi que antes de qualquer planta ser colocada na terra, existe algo muito maior por trás. Um projeto paisagístico bem orquestrado, onde cada detalhe tem uma função e um porquê. E mais do que técnica, eu aprendi a lidar com as pessoas, clientes, fornecedores, equipes. Foi aí que veio o meu olhar maior, saber entender o cliente, reconhecer quando ele tem razão e, ao mesmo tempo, saber dizer não com autoridade. Porque isso não é ser grosseiro, é ser parceiro. Lidar com o pessoal de obra, com os rapazes do jardim, me ensinou muito na prática. E isso é fundamental para desenvolver a visão de como as coisas realmente são feitas. Ao longo do tempo, conheci muitos jardineiros, carpinteiros, eletricistas e pedreiros. E cada um deles ganhei mais confiança, porque quando temos bons parceiros, podemos criar as coisas. Porque quando a gente não tem parceria, a gente fica tenso, porque a gente fala assim: como é que eu vou criar um projeto se eu não sei como e quem fazer? Você entendeu? Então, nesse trabalho, eu consegui ganhar muita confiança, eu tive muitos contatos com clientes. Então, quer dizer, eu não aprendi só a parte técnica, né? Eu aprendi a lidar com as pessoas, não é mesmo? E em 2004, eu abri minha própria empresa de paisagismo. Participei de mostras, saí em revistas, fui convidada para eventos, atendi clientes incríveis, ganhei até prêmios. Cheguei a faturar mais de 300 mil por ano. Fui me tornando cada vez mais íntegra à natureza. Já dominava a técnica, mas foi nesse processo que descobri o verdadeiro segredo: compreender o espaço como um organismo vivo, que respira, sente e se transforma junto de quem o habita.
Porque não adianta você fazer somente um trabalho por fazer. Você tem que sentir. E a natureza é uma coisa que não é uma sala de estar. Você põe lá um sofá e pronto. Não, ela vai desenvolver. Então a gente tem que ter carinho por isso, não é mesmo? Foi aí que nasceu o método Projeto Natural. Um processo que une técnica, emoção e propósito. É esse olhar que eu quero te mostrar ao longo dessas aulas. E o mais bonito foi ver que quando comecei a ensinar isso, meus alunos também começaram a ter resultados reais. Você viu lá, né, o projeto? Que legal. Com leveza, confiança e jardins que contam histórias. Eu acredito que o paisagismo é uma contribuição real para o planeta, não é luxo nem capricho estético. É uma forma de curar o espaço habitado, regenerar o solo, equilibrar o microclima e reconectar o ser humano com a natureza, ou seja, com ele mesmo, né? Que querendo ou não, nós somos a natureza, tudo uma energia só. Mas isso a gente deixa para um outro dia. O erro é que durante muito tempo o mercado tratou o paisagismo como um acabamento bonito, algo que vem depois, quase como um enfeite. Mas a verdade é que o paisagismo é o primeiro passo de um novo ciclo de consciência. E hoje as coisas estão mudando. Porque cada jardim bem projetado é uma semente de transformação. E quanto mais profissionais criarem com propósito, mais pessoas serão tocadas, mais empregos serão gerados e mais o planeta vai agradecer. Por isso é que eu digo que o paisagismo é uma profissão do futuro. E o futuro começa agora com você. O paisagismo é, sim, uma contribuição social. É um movimento de sustentabilidade e consciência estética. Um paisagista visionário é aquele que entende que cada jardim é uma célula viva do planeta em equilíbrio. Eu acredito nisso. E essa é a minha primeira maneira de contribuir, porque quando eu for dessa para melhor, o que vai ficar não são os jardins que eu fiz, mas as pessoas que eu transformei. O nosso cérebro é dividido em duas partes: uma que pensa e outra que sente. A parte racional, que analisa, calcula e busca a lógica, e a parte emocional, que é a que decide. É ela que faz alguém se encantar por um jardim ou fechar um contrato sem pensar duas vezes. E é por isso que um projeto bem orquestrado não é bonito, ele é irresistível. Ele conversa direto com o coração. E é isso que transforma um simples desenho em um projeto de encanto e de alto valor. Pensa numa viagem dos sonhos. Antes de comprar a passagem, o que te convence não é o papel com o código do voo, é a imagem do lugar, o cheiro imaginário das flores, o som do vento. Você sente o lugar antes de chegar lá. Se não tem uma emoção que te move e você não conhece o lugar, você conhece ele por imagem. É assim também no paisagismo. Quando o cliente sente o jardim antes dele existir, você já vendeu. Porque quando você mostra um projeto para o seu cliente, não é simplesmente mostrar, é apresentar, é fazer com que ele se sinta no lugar. E é isso que eu quero mostrar para você. É exatamente isso que eu ensino no meu método. Um processo que une técnica e emoção para transformar conhecimento em encantamento. Agora eu quero te mostrar como isso acontece na prática, passo a passo, através das 6 etapas do projeto natural. 1. Conexão com o lugar. Antes de projetar, você lê o espaço. Observa o sol, o vento, o fluxo, sinta a energia. É aqui que nasce o conceito, o porquê do jardim. O projeto começa quando você escuta o terreno.
Que mais que você tem que analisar nisso tudo? Se já existem plantas nativas no local, que estilo ela é árvore, são arbustos, se é que tem ou não, como que é o sol, é um lugar úmido, é um lugar mais quente, é um solo mais arenoso, sinta o lugar. Número 2, desenho da circulação e da estrutura base. Definimos os caminhos, os pisos e elementos fixos. Essa é a espinha dorsal do jardim, onde as pessoas caminham, param e respiram. O paisagismo começa pela forma como o corpo se move no espaço. Por que eu falo que o jardim começa pelo caminho? Você tem uma área grande ou uma área pequena, existe uma circulação nessa história. Por isso que as pessoas se perdem. Porque você primeiro define o caminho, onde as pessoas caminham, onde elas param. Por que eu coloquei onde elas respiram? Porque dependendo do jardim, você pode até mudar o tipo do piso para a pessoa andar um pouco mais devagar, para contemplar um pouco mais aquele local, ou sentir mais aquele local, tá bom? E o que são os elementos fixos? Os elementos fixos são as áreas que você vai criar nesse jardim. Você viu naquele primeiro vídeo onde o aluno criou o que lá? Um spa. Muito bem. Então, ele deu uma funcionalidade agradável para aquele ambiente. Criou um caminho, separou as espécies da grama com separador de canteiro, criou um caminhozinho de lajes. Pense nisso. 3, posicionamento das árvores e palmeiras. As árvores são a arquitetura viva do jardim. Elas dão escala, criam sombra, compõem e estrutura visual. Aqui você aprende a usá-las como pilares e não como preenchimento verde. Então, depois que você criou todos os equipamentos que eu chamo, deck, pergolado, piscina, um spa, um espaço para você fazer uma fogueira, um lenheiro, uma horta, um pomar. Você vai marcar a entrada desse jardim. E quando você marca a entrada desse jardim, você pode marcar com palmeiras. Então, as palmeiras, elas também vão dar um- uma linha reta ou uma linha orgânica. Ela vai marcar esse projeto. São as palmeiras que marcam. E as árvores que vão dar sombra em determinados lugares ou frutíferas. Trabalhar com sombras aonde? No lugar que vou ter uma rede. Frutífera, eu posso ter uma ou duas, dependendo do tamanho do terreno. Distribuição das funções e experiências. Piscina, horta, fogueira, ducha, pergolado. Cada elemento deve ter uma intenção emocional. O descanso, o encontro e a cura. O jardim deixa de ser decorativo e passa a ser vivencial. Você está entendendo? Então, quando você vai começar a fazer uma linha de raciocínio para o projeto paisagístico, você primeiro precisa marcar esses equipamentos, marcar a distribuição dessas funções, aonde cada coisa vai estar, qual proporção, qual tamanho, o que leva ao quê, onde vai ter o caminho, cadê as árvores e as palmeiras? Depois que a gente vai entrar no passo 5, com a composição dos canteiros e espécies. Escolhemos espécies por função: aroma, flor, textura, volume. E criamos canteiros com conceito e harmonia, sem mistura excessiva. Aqui entra o olhar do artista, equilíbrio entre unidade e contraste. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com um jardim mais orgânico, você vai trabalhar com uma forração, então você vai fazer um canteiro mais orgânico, ele tem um movimento. Esse canteiro, ele pode ter um arbusto de 1 metro, mais ou menos, e embaixo dele, você não vai colocar grama, você vai trabalhar com uma forração. Um separador de canteiro bem definidinho, se for orgânico aquele separador flexível,
bem redondo, bem posto. Depois você vem com o gramado. O gramado vai ser a última coisa que vai entrar no seu jardim. Se você quer um canteiro mais reto, eu aconselho você a trabalhar com separador de canteiro de régua de deck. Aí ele fica aquele separador certinho, retinho. Nunca trabalhe com um canteiro muito grande sem nada embaixo. Ou então eu costumo dizer que tem plantas que eu gosto de usar em caminhos, que são as plantas mais esculturais. Então daí você vem com uma por uma ao longo do seu caminho, marcando uma entradinha de um lugar, ou um término de um caminho, ou o começo de um caminho. Você pode trabalhar com dois arbustos mais esculturais, certo? Depois você pode trabalhar com canteiros embaixo, rente a muros, ou reto, ou orgânico, ok? Lugares que você quer ter cheiro, então você pode fazer um canteiro com alguma planta aromática, embaixo dela uma forração, não grama. Por quê? Porque senão a manutenção vai ser extremamente complicada para você fazer nesse jardim. Por isso, se você tiver os canteiros definidos e limitados, por isso que se chama separador de canteiro, porque ele limita o canteiro da grama, aí fica mais tranquilo para o cara fazer a manutenção e o seu canteiro não vai perder o formato, nunca. Apresentação e encantamento do cliente é a etapa da magia, onde você traduz o projeto em uma narrativa visual, com croquis, pranchas e palavras que fazem o cliente sentir o jardim antes de existir. É aqui que você aprende a vender o intangível, emoção, propósito e pertencimento. Agora que você já entendeu as 6 etapas do meu método, eu quero te mostrar como tudo isso acontece na prática. Porque teoria, sem ver o resultado real, não tem magia. E o paisagismo é sobre isso, ver e a transformação acontecer diante dos nossos olhos. Eu vou te mostrar projeto meu desde o começo. Como o espaço era antes, o projeto no papel e o resultado final já implantado. Preste atenção nos detalhes, nas escolhas de materiais, nas texturas, nas espécies e tenta perceber que cada decisão está conectada com a intenção do espaço. Porque o paisagismo é isso, intenção que ganha forma. Esse paisagismo que eu vou mostrar para vocês é um jardim que nós fizemos no Alphaville, Campinas. Em agosto, o projeto foi feito em agosto de 2005 e a execução foi feita em abril de 2006. Vocês vão ver pelas fotos que quando a gente fez o projeto, aí estava em obra a casa. Então, por isso que até terminar a obra, o paisagismo é a última coisa, até terminar a obra, demorou 3, 4, 5 meses, aí veio fim de ano, aquela coisa que tem recesso. A gente foi fazer a execução em abril. O valor do projeto na época custou R$ 2.200, há 20 anos atrás. E o valor da obra custou 28.300. Se nós formos fazer a porcentagem aproximada de 200% que nós tivemos de inflação em 20 anos, hoje esse projeto valeria R$ 6.600 e o valor da execução R$ 84.900, tá bom? Por isso que eu te falei que faturar R$ 300.000 por ano com paisagismo, você percebe que em um projeto, em uma obra, você consegue faturar quase R$ 85.000. Em uma obra. Faturar, tá? Não é lucrar. Então, esse daqui é o projeto e eu vou explicar para vocês como se eu estivesse explicando para um cliente. Para você entender o projeto antes é o seguinte, aqui ó, a casa ela fica acima do nível da rua. Essa curva aqui é um muro de arrimo praticamente, porque a piscina está 2 metros acima dessa área desse acesso social, tá bom? Então aqui tem uma rampa, então a gente tem um degraus aqui que chega até a parte aqui da sala, do acesso, do hall de entrada, ok? Então eu vou explicar para vocês.
Aqui, ó, vamos fazer a parte da piscina, tá bom? O acesso para você chegar na piscina, aqui você, olha, é o seguinte, aqui você chega com o carro, aqui é a garagem, aqui a gente fez uma horta, porque o sol, ele vem daqui e morre aqui. Ele nasce a leste e morre a oeste. Como você está vendo que o norte está aqui, ó. Sol nasce aqui e morre aqui. Essa área aqui era um pouco sombreada, porque a hora que o sol está morrendo aqui, você concorda comigo que aqui faz uma sombra, né? Então, tecnicamente falando, aqui a gente poderia criar facilmente um jardim mais sombreado, de meia sombra, tá bom? Então, a pessoa chega de carro aqui, aqui é o acesso da casa, né? Aqui tinha um pergolado, a gente fez um jardim mais tropical, aqui mais de meia sombra, com mais folhagem para dar um ar mais aconchegante, né? Então, a hora que você chega na sua casa, aqui você já recebe esse aconchego, né? Você tem umas palmeiras de sombra, uma forração, uns arbustinhos com perfume. Então, eu quis trazer esse aconchego já na entrada da casa. Então, você já se sente abraçado aqui por esse jardim de meia sombra mais tropical. No acesso à piscina, essa área aqui, para você tomar um sol, para você tomar mais, ficar mais exposto ao sol, seria este deck aqui, porque bate sol de manhã e no fim da tarde também você vai pegar sol aqui. Nesse deck, a gente criou um pergolado e uma área um pouco mais sombreada para quem quer ficar próximo à piscina, mas não quer ficar naquele sol quente. Então você também pode ficar aqui, sendo que aqui também é a parte rasa da piscina. Então aqui você pode ficar sentado gostosinho, pode pôr umas espreguiçadeiras nessa sombra. A gente pode também trabalhar com uma trepadeira. A gente trabalhou com a tumberja, que é a sapatinho de judia, que tem aqueles cachos lindos, né? E eu gosto muito de trabalhar em pergolado com plantas que pendem, né? Não aquelas plantas que crescem tudo para cima. Eu gosto daquelas plantas que pendem. Então o sapatinho tem um cacho que cai, muito agradável, muito bonito, que dá um aconchego também delicioso. E umas palmeiras soltas aqui também para trazer esse ar mais de piscina, né? Mais tropical. Para não ficar um piso muito pesado, a gente trabalhou com lajes de pedra e grama, com rejunte de grama, né? E aqui um canteiro bem leve, também trazendo uma cor, uma cor laranja para destacar com o azul da piscina, né? E se destacar também com o verde. E aqui você percebe que também a gente tem uma circulação que ela propositalmente ela é um pouco menor, que é para direcionar mesmo o olhar e a pessoa para cá, entendeu? Então, suponhamos, se tem uma saída aqui e uma saída aqui, ó, aqui ela afunila, que é exatamente isso, para ela sentir, ir mais devagar aqui, chegar e abrir para a piscina, já ter essa sensação gostosa, tá bom, gente? Beleza. Aqui, então, a gente trabalhou com a horta, que vai bater um solzinho gostoso de manhã, um solzinho gostoso à tarde, ela vai se desenvolver super bem. Aqui atrás a gente tinha um jardim com um pomar. Então, o que eu criei aqui? Também a mesma situação. Criamos caminhos de lajes de pedra, onde as pessoas também vão circulando. Esse pátio aqui, eu criei ele um pouco maior para você colocar uma mesa, poder tomar um café da manhã, aqui ler um livro, colocar uma espreguiçadeira, um lugar mais sombreado. Você concorda comigo? Porque a gente tem a parede aqui e a parede aqui. Então, aqui criou um ninhozinho, né? Um aconchego bem gostoso. Subindo essas escadas, você tem acesso por aqui e por aqui. Eu criei aqui dois pátios também, porque como a gente tem o pomar aqui atrás, você vê que sobe de novo, aqui tinha um muro bem grande, tá? Então a pessoa pode chegar, colher as frutas, colocar uma mesa gostosa aqui ou uma mesa gostosa aqui, ficar conversando, né? Discutindo o que aconteceu durante o dia, num ambiente assim muito gostoso, né? Circulando por aqui, a gente chega num outro pátio que dá ele dá para uma outra sala aqui. Esse pátio, a gente criou um pátio mais elegante, porque ele dá de frente para a sala de jantar. Então, aqui a gente trabalhou com vasos, com plantas. A gente trabalhou com uma palmeira aqui, e ela era nativa também aqui do nosso país, não lembro direito, acho que é da Amazônia, acho que é o carandá,
Então a gente trabalhou com essa palmeira nativa em vaso, iluminadinho, e aqui nesse canto a gente criou um redário também que fica bem perto da sala de jantar. Então a pessoa termina de jantar ou de almoçar, né? Ela vai aqui na rede, descansa, tira um cochilinho, e aqui atrás também a gente trabalhou com plantas tropicais. Entendeu, gente? Então, quando você vai apresentar um projeto paisagístico, você entra com esse lado lúdico, com esse lado. A gente tem sempre que pensar que é o bem-estar, que é o contato com a natureza. Então, a gente cria ambientes. Percebeu? Como a gente criou ambientes? Então, esse é um projeto executivo. Esse projeto foi elaborado no AutoCAD com o programa Auto Landscape. Ele trabalha dentro do AutoCAD, tá? Aqui é a imagem da piscina, como era e como ficou. Você tá vendo? Então, aqui é o que eu estava falando, aquele deck mais sombreado, com a tumbeja, que é o sapatinho de judia, criando um star, as palmeiras dando esse ar mais tropical, ó, que ele falei um pouco de sombreado aqui, como para vocês, lembram? Aqui o outro deck que a gente trabalhou para tomar sol, que recebe mais sol aqui, tá bom? Ficou bonito, né? Tá vendo o caminho? Então aqui tem uma porta, ali tinha uma porta, aqui tinha uma porta. Então você vem, dá uma estreitada e depois você vem para cá e vem para cá. Então quer dizer, esses caminhos de lajes, eles são muito legais porque não fica aquele pisão, né? Você tem o verde junto, então traz bem o jardim para dentro, né? Você não fica só com piso, você traz o verde, né? E fica lindo com o espelho d'água, né? O paisagismo. Aqui um outro ângulo, lembra que eu te falei, né, que aqui era o raso, ó. Então aqui a gente tinha essa porta, esse caminho, uma palmeira aqui, aquela tinha um bar, parece ou era churrasqueira aqui. Então a gente trabalhou com deck aqui, ó, tá vendo, ó, como era, né? E o jardim, ele realmente traz essa leveza, né? Esse aqui é um outro ângulo, vendo aquela parte um pouco mais sombreada, os vasos aqui com os buchinhos, aqui a parte mais de sol, aqui uma mesa, né? Umas plantinhas e é isso aí. Aqui é aquela parte lá de trás que eu falei para vocês, aqui atrás é o pomar, aqui é aquela escadaria que subia que a gente fez dois pátiozinhos, né? Para as pessoas também poderem confraternizar aí, ficar, tomar um vinho, é linda essa planta que chama Dracena indivisa, muito bonita também para marcar. Aqui é a história dos vasos que eu falei para vocês, lembra? Então aqui é o carandá, ó como que era, né? Tá vendo? Aí esse caminho, esse piso também a gente desenhou, então a gente trabalhou com ladrilho hidráulico e uma outra pastilha cerâmica de 10 por 10, né? E aí tinha uns tozetinhos, então são detalhes que chamam a atenção, né? Porque querendo ou não, esse ambiente também dá para uma sala de almoço, para uma sala de jantar, então é legal você ter um acabamento, né? Para as pessoas poderem não pisar só em lajota, né, com grama. Então aí a gente trabalhou mais com piso mesmo, mas você percebe que ele é solto, né? Ele não fica grudado no muro. Aqui é a época do inverno, então caíram as folhas da era. Essa era é muito legal trabalhar, que é a era japonesa. Não é a era de inverno, né? A unha de gato eu não gosto, eu não indico para ninguém. Eu acho que fica mais legal a era de inverno, porque ela é mais leve, ela tem uma folha que parece uma folha de uva, né? E elas, antes delas caírem, elas ficam vermelhas, e no verão ela fica bem cheia, bem bonita. Olha que diferença, né, gente? Então é isso. Aqui o jardim do. Aqui, ó, que eu falei para vocês que eu criei. Esse separador de canteiro aqui, ó, ele não tá bem feito, tá? Não tá legal, ó, por sinal, né? Mas enfim, aí a gente criou aqui um pátio e um outro pátio aqui redondinho também, com uma circulação. Então dá para pôr uma mesinha aqui, dá para colocar uma mesinha aqui, a Dracena Indivisa de novo. Aqui atrás, né? Então você tem uma porta aqui que vem para essa área toda.
E aqui a mesma coisa, né? Antes de subir aquelas escadas ali, a gente tem esse jardim com umas azaleias, um acabamento com casca de pinos. Aqui a gente está trabalhando com uma cor, aqui a mesma cor, aqui a mesma cor, tá vendo? Para dar essa harmonia, né? Não ficar uma coisa muito destoando uma da outra, né? Aqui também, ó, pedrisco com bromélias, tá vendo? Os canteiros bem bonitinhos, ó, acabando no caminho, né? Ele não fica perdido, né? Então, estamos chegando ao fim dessa aula já. Mas antes de você ir, eu quero te relembrar que tudo que vivemos aqui hoje, porque é tanta informação que às vezes a gente percebe o quanto evoluiu, não é mesmo? A gente nem percebe. Então, chegamos ao fim da nossa primeira aula do Projeto Natural. Hoje você entendeu que o paisagismo vai muito além das plantas. É sobre orquestrar espaços, propósito e emoção. Eu te mostrei as 6 etapas do meu método, o método natural. E te mostrei também como um bom projeto muda tudo. Muda o ambiente, muda a percepção do cliente e muda a vida do profissional. E o que eu mais quero que você não é que você saiba desenhar perfeitamente. É que ganhe autoridade, se posicione com confiança e entenda o valor do seu olhar como paisagista. Agora, e se eu te dissesse que mesmo sem saber desenhar, você já pode começar a atuar e faturar com paisagismo? Na próxima aula eu vou te mostrar como isso é possível. E como alguns dos meus alunos começaram a ter retorno mesmo antes de entregar o projeto no papel. Você vai descobrir novas formas de trabalhar, novas oportunidades dentro da profissão. E o caminho para transformar o que você ama, o contato com a natureza, em uma profissão de verdade, sólida e rentável. E não se esqueça de passar lá no nosso grupo e me contar qual foi o maior insight que você teve nessa primeira aula. Eu mesma estarei lá lendo e respondendo para vocês. Te vejo amanhã na nossa segunda aula, onde você vai enxergar o paisagismo de um jeito que talvez ninguém nunca te mostrou antes.